Bem-estar e movimento. Apresentação: Márcio Atala. Olá a todos, o Bem-Estar e Movimento está começando e hoje para falar de um assunto que acho que todo mundo vai se interessar. Vem Natal, vem Ano Novo, é uma data com muita festa e aí você vai ter muita comida, muita bebida. E aí, como você vai se comportar? Quais são as melhores escolhas? Para isso, minha convidada, nutricionista, doutora Jéssica Borrelli, muito obrigado por sua participação. Obrigada, eu. Agora eu vou te perguntar, lá no seu consultório, essa pergunta deve ser feita diariamente, né? A pergunta essa época do ano que não quer calar. O que eu faço com um monte de happy hour, Exato. com as festas de final de ano, sem dúvida nenhuma, agora é o tema que está em alta por lá. Então vamos lá, vamos dividir por partes. Vamos no pré-festas. Essa época do ano tem muita confraternização nas empresas, às vezes com família, grupo de amigo. E, obviamente, quem gosta, né, de beber e quem consome bebida alcoólica é uma época em que se consome bastante e com frequência. Então, qual a dica ali para os happy hours? Eu acho que o ponto principal, né, é quantidade. Porque muita gente pergunta, Jéssica, qual que é a melhor bebida? Qual é a bebida menos calórica? Eu acho que o ponto mais importante é qual é a quantidade que você vai beber. Isso só te interrompendo, isso é verdade. E aí cria-se, né? O gin tônica pode beber porque esse não, né? Então, esse não tem problema, né? Exato. Só que isso, tudo vai depender muito da quantidade. Óbvio que a gente está falando aqui, a nível de indicação, é zero, né? Pensando na questão, saúde. Não existe uma indicação, o que é recomendado, né? Não existe porque a gente tem zero necessidade de álcool. Mas sabemos ali, pensando na questão da vida social, que a maioria das pessoas acaba, sim, consumindo bebida alcoólica, né? Então, eu acho que a dica que eu dou é você tentar, sempre que você for beber, que você sabe que você vai acabar bebendo um pouquinho a mais, prestar atenção no que você vai comer. Tá. Porque além do álcool, a gente tem que pensar que o maior problema são os petiscos e as coisas que acompanham a bebida alcoólica, né? E muitas vezes, dependendo do nível de álcool que a pessoa bebe, é como se ela virasse uma chavinha e esquecesse da dieta, né, da alimentação. E aí, junto com o álcool, vem a fritura, junto com o álcool vem o doce, vem aquelas coisinhas de bar que normalmente acabam agregando ainda mais caloria. Então, eu acho que assim, sabe que vai ter um happy hour, que vai beber um pouco mais, tenta, antes, dependendo como for, já comer. Né? Garantir ali uma refeição que seja uma refeição de qualidade, que vai ter proteína, que vai ter um pouquinho ali de gordura boa, para dar uma segurada e uma saciada, para quando você chegar no bar, você preferencialmente tentar apenas beber sem exagerar na quantidade, porque você já foi alimentado para o evento, né? Então você já corta essas calorias que viriam extras, você já consegue segurar, né? Você falou coisas bem interessantes, né? Primeiro da quantidade, óbvio que a quantidade faz a diferença. Depois você falou do acompanhamento da bebida alcoólica. Raríssimo você ver o cara tomar alguma bebida alcoólica acompanhado de uma salada mista. Normalmente a linguicinha, tem ali uma comida mais calórica. E essa dica que você deu, ela é muito importante, né? Se você faz uma refeição antes, você vai ter mais poder de decisão e de escolha consciente ali. Porque se você chega com muita fome, é complicado, né? Não, é complicado. O álcool ali, você já vai beber, já vai, né, subir, aí você vai comer mesmo e que a galera aparecer, vai né? pedir mesmo e vai você aparecer. Vai comer. Então, você ir já ter se alimentado previamente faz exatamente isso, com que você tenha mais consciência no momento da escolha, né? E que você coma menos. Se você for comer, eu vou comer aqui uma coisinha. Você vai comer menos, porque não é nem por fome que você está comendo. É mais pela sociabilização. Exatamente. E quando a gente pensa também na questão do álcool, uma dica que eu dou e que muitas vezes também é esquecida é a importância da hidratação. Isso eu ia te perguntar. Porque o álcool desidrata, né? Sim, muito. E aí, não é nem...
tem isso também, né? Então é importante, principalmente um dos principais sintomas de ressaca acaba sendo essa desidratação. Então, para você acordar bem no dia seguinte, né? Se hidratar bem ao longo da noite enquanto você está bebendo é super importante. Mas, ao mesmo tempo, nessa questão de sociabilizar, né? De socializar ali, ter um copo na mão faz parte do processo, Sim. né? Então, se você intercala um copo de bebida alcoólica com um de água, você está sempre ali... Você né? tem duas questões nisso. Você se hidrata, além de tudo, você bebe uma quantidade menor de álcool. Metade. Né? Então, enquanto ali seu amigo já bebeu 2 cervejas, você está na primeira, né? Então, isso também é um ponto que muita gente esquece. Na maioria das vezes vai e acaba ficando realmente só na bebida alcoólica. Só de fazer pequenos ajustes, a gente já consegue, dependendo, cortar pela metade o consumo de álcool daquela noite. E isso é interessante, né? Porque as pessoas falam muito, o carboidrato. 1 grama de carboidrato tem 4 calorias, mas 1 grama de álcool tem 7, né, Jéssica? Exatamente. E as pessoas ignoram isso, né? Total. É aquilo, corta o que quer, né? Exato. Corta o que faz sentido. Então, tem que... o álcool, ele tem que ser contabilizado quando a gente pensa numa dieta. Claro. Né? Quando a gente pensa, quero manter meu peso, eu sei que eu vou exagerar no álcool, como vai ser minha comida, então? Né? É tudo uma somatória. É tudo uma somatória. O álcool entra nesse cálculo. E eu acredito que essa parte do happy hour seja um momento mais difícil para as pessoas. Porque quando a gente fala, e a gente vai falar aqui do Natal e do Réveillon, a gente está falando de uma noite e no dia seguinte de um almoço. Uma coisa assim. Happy hour, às vezes os caras começam agora em dezembro, tem 1, 2 por semana durante 3, 4 semanas, né? Então a frequência é muito maior. E nessa época de final de ano principalmente, né? Porque é o happy hour da empresa, dos amigos da escola, dos amigos da faculdade, dos amigos do trabalho. Exatamente. Então você tem que encontrar todos os grupos que você conhece Exato. em um curto espaço de tempo. Então a gente aprender a fazer escolhas inteligentes, né? E isso que é o que eu sempre levanto, né? Não é que você precisa ser radical, mas você precisa pensar antes de escolher ali o que você vai beber, o que você vai comer. Eu costumo falar que essa nossa geração é a primeira geração que não vai comer mais no automático. É a primeira geração que agora vai ter que prestar atenção na hora de comer, porque você tem muita oferta de alimento, via de regras tem muita oferta de alimento, e como a gente se movimenta muito menos, encontrar esse balanço calórico, agora você tem que pensar um pouco na hora de decidir. E ainda tem hoje as distrações, né, no momento da refeição. Então é o celular, você está ali comendo, você não está prestando atenção. E a partir do momento que você começa a olhar, quando a gente pensa, né, que a gente até conversou da outra vez na questão dessa abordagem comportamental, começa a partir do momento que você olha, que você sente o cheiro da comida, você já está sinalizando ali para o seu corpo, né? E o happy hour é distração. Totalmente. Você não vai, né? Então, por isso que ir alimentado, essa dica de você intercalar uma bebida alcoólica com um copo de água, tudo isso acaba ajudando no somatório a ter não só um consumo de álcool menor, porque você falou, né? Não existe um consumo de álcool recomendado para melhorar a sua saúde. Não existe. E ao mesmo tempo você tem um aporte de calorias menor, já que você está bebendo menos. Mesmo pensando assim, tem muito restaurante que tem salada ou que tem às vezes aquele iscas de filé mignon, por exemplo, ou iscas de frango. Melhor é muito do que melhor alguma coisa... do que um pastel frito. Exatamente. E vai dar saciedade, né? Então, também você pegar e olhar no cardápio, né? Não vai no que todo mundo tá pedindo. Pega, olha o seu, o que faz sentido ali dentro, né? Então, eu acho que a gente ter mais essa escolha ativa, né? Você parar, olhar, pensar o que faz sentido dentro, né, da minha saúde, dentro do que eu quero para esse momento e fazer a escolha certa. Muito bom. Aí chegamos na noite de Natal, que é uma fartura, reunião de família, muitas vezes inclui amigos, e aí muitos pratos, né? Porque não basta você ter lá só o peito de peru, não, eu preciso ter o lombinho também, preciso ter... São 4 opções de proteína, 4 opções de carboidrato. Cada um leva uma sobremesa, e aí você tem uma festa... E, obviamente, eu não vou esperar a ceia, tem que ter uns petiscos antes. Antes de partir para isso, das melhores escolhas, tanto de
comer antes, ali na ceia, como se comportar, como que eu me preparo para essa ceia? Né? Eu como antes, não como antes, já decido o que vou comer, não decido o que vou comer, peço para as pessoas não levarem tanta comida, para não ter tanta opção e desperdício. Fala um pouquinho. Eu acho que tudo vai depender de onde vai ser essa ceia, né? Mas eu acho que, assim, antes de tudo, o que é importante as pessoas entenderem? Que uma refeição... Então, assim, gente, a refeição do dia 24, o jantar do dia 24 e o almoço do dia 25 não é o grande problema. Se você comer um pouco de tudo que tem lá, você não vai engordar. Se o restante das refeições forem saudável, né, e esse que eu acho que é o ponto principal, porque as pessoas ficam tão preocupadas com essas refeições, né? Só que, na verdade, o que seria um problema, talvez você ficar do dia 24 até o dia 2, que é o que acontece, comendo aquela sobra de comida e exagerando. Mas se a gente parar para pensar na ceia do dia 24 e no almoço do dia 25, se a gente comer um pouco a mais, né, isso não vai refletir, não vai gerar um impacto tão significativo, por exemplo, no nosso peso. A gente sabe que é aquela média, para você ganhar 1 quilo de gordura corporal, você precisa consumir 7.700 calorias a mais do que você gasta. Olha, né? Que loucura. E quase certeza que você nem vai consumir 7.600. Então, exatamente. E ainda você teve todo um gasto calórico de 2.000 calorias, 2.000 e pouco. Quer dizer, quando você chega e se pesa e está 1, 2 quilos acima, primeiro, pode ser a balança, pode ser intestino, foi no banheiro, não foi no banheiro. Acumulou um pouco mais de líquido. Isso não significa gordura. Essa informação que você deu, ela é muito importante, né? Porque não vai ser em 2 refeições que você vai consumir 7.600 calorias a mais do que você não, né? No geral é difícil. Deixa eu te fazer uma pergunta que sempre me fazem, fugindo completamente de contexto. Eu tenho um grupo de amigos, a gente há 30 anos sai para jantar sexta e sábado. E um desses amigos, o Emílio, ele me perguntou o seguinte: por que eu não vejo uma pessoa num jantar beber 10 garrafas de água, mas eu vejo uma pessoa beber 10 garrafas de cerveja? Para onde vai esse líquido? Boa pergunta. Boa pergunta, e é verdade. Não é verdade? Isso também é um ponto que eu sempre chamo a atenção da questão de que, na maioria das vezes, quando há um consumo excessivo de álcool, um consumo excessivo de comida, em sua maioria, existe um fator emocional ou uma válvula ali, é como se aquilo fosse uma válvula de escape para o estresse. Né? Então, a gente começar a refletir, por exemplo, mesmo no Natal ou numa confraternização, numa roda de amigos, que, poxa, o que é mais importante? Às vezes a gente coloca tanto foco ali da reunião na bebida, na comida, mas a gente tem que também começar a colocar o foco no momento, nos amigos, no bate-papo, na risada, né? E tirar um pouco 100% do foco no álcool e na comida. Óbvio, gente, faz parte, né? Claro. Não vou falar que eu não tomo um vinho de vez em quando, Lógico. Não vou falar que eu não como um doce, mas eu acho que é muito sobre isso também, as pessoas colocarem muito do foco na comida e do álcool. Então, eles acabam aliviando todo o estresse nisso, né? Isso é verdade que você falou. E eu acho que aquela dica que você deu para o happy hour também vale, né, em termos de consumo alcoólico, não deixar de se hidratar. E aí queria que você falasse também um pouquinho fruta seca, algumas comidas ou algumas coisas que vão te dar uma saciedade pré-ceia. Pré-ceia. O que eu acho importante também no momento que você chega ali, né, no lugar ou mesmo na sua casa, avalia primeiro todas as opções disponíveis. Não vai passando e pegando, colocando um pouquinho de cada coisa no prato, vê tudo que tem disponível. E faz a escolha. E faz a escolha certa, né? E eu acho que assim, e se você for para aquele alimento mais calórico, vá em algo que realmente você faz questão. Porque as pessoas, elas têm na cabeça dela que é ou 8 ou 80. Ou eu estou dentro da dieta e eu sigo bem à risca, ou eu desencano, acabou, eu comi um bolo, já acabou, eu vou comer tudo que tem disponível, né? Claro. E não é assim, né? Quando a gente pensa, primeiro, tem uma ceia hoje à noite, poxa, tenta
acordar, vai fazer uma atividade física, faz um café da manhã saudável, né? Segura a onda no almoço, porque você sabe que o jantar, você já vai a nível de caloria, dar uma exagerada. Sim. Né? Então, essa questão de você ter consciência de planejar como vai ser meu dia hoje, como que vai ser essa época de festas, porque assim você consegue comer um pouquinho menos ali, vou comer um pouquinho a mais aqui, e no final você consegue manter. Né? Isso que você falou é interessante, porque é uma época do ano em que a maioria das pessoas tem menos trabalho ou acabam não trabalhando. Então você tem um tempo maior que você pode andar 15 minutos, 20 minutos, pode se divertir ali com o seu filho, enfim, fazer alguma coisa que também é movimento e que também vai ajudar nesse processo todo. Com certeza, porque aquilo, no final das contas, para não engordar, a gente está falando daquilo, né? É não ter um excesso calórico no dia ou naquele período, né? Então, se você acorda, faz uma atividade física, se alimenta bem, no dia seguinte, também no dia 25 vai ter o almoço, só que antes você faz uma caminhada, né? É ter o equilíbrio. A gente também não tá falando de usar o exercício para compensar, de ficar louco, neurótico, né? Ou de fazer o jejum para compensar, mas é o bom senso. Exato. Né? E é fazer escolhas conscientes, que eu acho que é o que falta na maioria, né, das pessoas, assim, é isso, é Natal, eu vou comer tudo que aparece na minha frente, e não precisa ser assim, porque muitas vezes, além de você ter esse excesso de caloria, muitas pessoas saem até com aquele desconforto, nossa, come demais. É um sinal. Consegue nem dormir direito. É um sinal claro de que assim, o seu corpo está falando, você não precisava ter comido tudo isso, né? Então eu acho que é muito de trabalhar essa questão da consciência. Se às vezes a ceia, a ceia só acontece meia-noite, isso também é um ponto. O que eu posso fazer antes, né? Para segurar? As castanhas, né? São opções legais? São. Seco, mas é aquilo. Depende do quanto você vai comer também, né? Claro. Então, às vezes até na sua casa, se só vai ser meia-noite, comer alguma coisa antes, tomar um iogurte, né? Você vai sair mais cedo, né? Para chegar lá e comer algumas coisinhas e não exagerar até o momento da ceia, né? Porque você já vai ter um excesso na ceia, na maioria das vezes, e é normal. E aí, o que acontece? Tive o happy hour, tive o Natal, tive o fim de ano, e aí a pessoa tem as resoluções para 2024, né? Tem as resoluções do ano novo. E num país onde 67% das pessoas estão acima do peso, é muito normal que uma das resoluções seja: eu vou melhorar meus hábitos e eu vou emagrecer. Em relação à alimentação, que dicas você daria para essa pessoa que chegou lá agora, 2024 vou melhorar a alimentação? Quero que você dê dicas para que essa resolução tenha mais chance de ter um sucesso. De encerrar 2024 saudável, Exato. Né? Eu acho que é fazer o básico bem feito. Começar por aí. Porque na maioria das vezes eu acho que as resoluções, eu preciso emagrecer, né? Não é nem eu quero ter mais saúde, na maioria das vezes a promessa de final de ano é: preciso emagrecer 10 quilos, né? Então, primeiro, começa mudando essa promessa de final de ano, né? Boa. Esse ano eu quero ter mais saúde. Esse ano eu quero ter uma alimentação melhor. Eu quero ter uma alimentação melhor, eu quero ter mais qualidade de vida. Porque é isso, eu bato muito na tecla que não é, o peso é uma consequência. A gente está falando de longevidade, a gente está falando de como você vai chegar lá na frente, de como você vai viver o hoje, né? O peso você falou muito certo, o peso é uma consequência daquilo que você tem feito. Exatamente. E aí eu acho que assim, fazer o básico bem feito. Então assim, tenha uma alimentação o mais natural possível. Então, evitar no dia a dia processados, ultraprocessados, coisas muito industrializadas. Porque se a gente diminuir muito o consumo de industrializados, a gente já corta, né, em sua maioria, as besteiras e o excesso de caloria e o excesso de açúcar, que a gente sabe que acaba sendo o grande vilão. Né? Se você mantiver uma alimentação rica em frutas, em verduras, vegetais, legumes, né? Gorduras boas das castanhas, do abacate, as proteínas magras, eu tenho certeza que se todo mundo tivesse, né, uma alimentação 90% baseado nisso, não existiria obesidade. Eu acredito muito nisso. É o que eu falo, não é que você não vai poder comer um industrializado, tomar um sorvete. Claro, isso faz parte, vão ter vários momentos que você vai fazer o consumo desses alimentos. Agora,
qual é a porcentagem disso na sua alimentação? Né? Essa é uma pergunta muito importante. Então, sei lá, eu vou assistir um jogo do meu time, eu estou lá no estádio, aí, pô, na emoção, passa aquele pacotinho de amendoim de bolinha, pô, eu quero, aí você come e tal. Mas isso é a exceção, né? Isso é a exceção. Quando você tem isso que você falou, e eu gosto muito de usar esse exemplo de um estudo que mostrou que aquelas pessoas que tinham um consumo médio de 30 gramas de fibra por dia, comparado com as pessoas que tinham um consumo de fibra menor do que 8 gramas, essas pessoas que tinham 30 gramas viviam 6 anos a mais. E aí a gente pensa, poxa, quando você está consumindo mais fibras, provavelmente você está consumindo tudo isso que você falou, frutas, legumes, verduras, cereais integrais. Isso vai fazer o quê? Vai fazer com que você tenha mais saciedade, que você tenha mais vitaminas e minerais, que você tenha menos aporte calórico. Você controle os níveis de glicemia, insulina no sangue. Colesterol. Então, quando você começa a olhar, que nem você falou, vai pelo básico, né? Toda refeição tenta colocar uma boa fonte de fibra, né? E eu acho que esse é o problema, né? As pessoas, elas querem focar muito na solução milagrosa. Então, elas querem focar qual é o chá que eu tomo para emagrecer? Qual é a cápsula que eu tenho que fazer, que tomar para emagrecer? Total. E não, assim, óbvio, tem vários compostos bioativos, fitoterápicos que a gente consegue incluir dentro de uma rotina que já tá legal. Quantas horas de jejum eu tenho que fazer por dia para emagrecer? Como que tá a base? E eu acho que antes né, até antes pensando nessa questão da ser... promessa dos final de... Antes de você pensar o que você vai colocar, tira o que... Porque a nível de caloria mesmo, né? Se a gente tiver uma dieta baseada em comida de verdade, é muito difícil extrapolar muito a ingestão de caloria. A gente sabe que hoje, por exemplo, obesidade infantil. Por quê? Principalmente líquidos com açúcar. Porque aquilo vai ali... volume pequeno com muita caloria. Meio litro de Coca-Cola com muita caloria, super vazia, açúcar. Pouco nutriente. Zero nutriente, né? E aí, esse excesso de açúcar, ele vai elevar rapidamente, bruscamente essa insulina, que vai fazer com que você acumule de forma muito mais eficiente essa gordura, principalmente na região abdominal. E quando a gente fala das fibras, as fibras ajudam a evitar esse pico de glicemia, esse pico de insulina, né? Então, eu acho que o segredo das fibras também é um ponto que muita gente esquece, né? Mas que é de extrema importância e naturalmente vai ajudar a modular sua fome, naturalmente vai controlar sua glicemia, naturalmente vai fazer com que você coma um volume menor de comida. E o que você falou do básico, né? Você já tinha falado, escolhas inteligentes. Então, pô, se eu posso comer aqui uma carne que ela é grelhada, é melhor do que uma carne que é totalmente preparada, com muito óleo, então essa preparação. Eu vou comer uma massa com molho de tomate é completamente diferente de você comer uma massa cheia de molho 4 queijos. Exatamente. Então, a adição de açúcar e sal, que as pessoas não se dão conta, né? Então, cafezinho, uma colherinha de açúcar, toma 4 cafezinhos no dia. São 4 colheres de açúcar, né? Então, pô, o básico, né? Diminuir o consumo de açúcar, sal. E às vezes é isso, é mudar a forma de uma preparação. Você já está cortando 1/3 da caloria que tem naquele mesmo alimento, naquela mesma porção. Total. Né? Então, é ter um pouco mais de consciência e fazer, que eu falei anteriormente, fazer escolhas mais conscientes. Não ir no que tem disponível, né? E tem uma coisa que a gente é induzido. Então, eu gosto muito quando você fala da gente prestar atenção. Por quê? Teve um estudo com uma rede de cinema das pipocas. Então, você tinha uma pipoca pequena que custava, sei lá, estou chutando aqui, R$8. E aí eles colocaram a média por R$9, mas você tinha o dobro. E você tinha uma de R$9,50, que era grande, que além de ser maior, você tinha direito a refil. E aí, quando eles olharam no final da sessão, o que aconteceu? Né? Um dia inteiro vendendo. 80%, 90% das pipocas vendidas eram as grandes, porque você tinha uma vantagem econômica. Mas, pô, será que você precisa daquele tanto de pipoca? Não precisa. Então, acho que uma dica muito importante é a gente começar a prestar atenção no tamanho das porções que a gente acaba sendo submetido e ver se você realmente precisa daquilo tudo. Com certeza, eu acho que no tamanho da porção
e como que tá o ambiente, né? Então, por exemplo, o que você tem disponível ali na sua casa? Porque isso também é um segredo, né? Ah, eu não posso comer lá o chocolate, mas você entra na despensa e tem um monte de chocolate disponível. Gente, até eu, se tiver um monte de chocolate na minha despensa, eu vou lá pegar, vou pegar um pedacinho, vou pegar outro. Então, não ter disponível, isso não quer dizer que você não pode comer, isso que é importante você entender. Claro. A diferença é a questão da porção. Eu estou morrendo de vontade de um chocolate. Às vezes você vai estar na sua casa e vai falar, quer saber, não vou sair, não vou pedir um iFood só para pedir um chocolate. Exato. Mas, quando você estiver com muita vontade, vá lá, saia, compra o seu chocolate ao leite, mas compra a barra pequena. Exato. Come ali na hora, degusta, ai que gostoso, tal, volta para casa e acabou. Essa jogada de marketing, né, de você, por 50 centavos a mais você tem o combo grande, é isso, é você pensar, né? Porque não faz sentido. Você não está economizando, na verdade, nem o dinheiro, nem a sua saúde. Gastando mais? Mas eu vou consumir mais. Mas exatamente, você está prejudicando a sua saúde, os seus objetivos, né? É ter a questão da consciência, igual a gente fala, no buffet. É tantos reais, você pode comer à vontade. Para quê? Exato. Olha tudo que tem, o que você faz questão, e aí sim você escolhe de forma consciente. Até porque eu sempre falo isso. Se a gente parar para pensar, quando chega uma sobremesa ou um bolo, né, as primeiras garfadas, as primeiras mordidas são aquelas que você come e você fala, gente, isso é muito bom. A primeira você fala, nossa, bolo de chocolate. A segunda você fala, gente, é gostoso. A terceira você fala, é bom. Dali em diante, muitas vezes você come porque tá ali, exato, né? Então, ter essa consciência no momento da refeição e não ter disponível na sua casa alimentos que são altamente calóricos e não saudáveis, né? E muitas vezes, às vezes as pessoas ficam, né, preocupadas, mas quantas frutas, né? Pô, mas você tá comendo um monte de chocolate, come quantas frutas você quiser, né? Porque não vai ser a mesma coisa. Exato. E eu gosto quando você fala... a pessoa quer a pílula mágica, né? Então a pessoa vem para mim e fala, Márcio, preciso tomar creatina. Creatina, todo mundo está falando que vai me trazer ótimos benefícios. Eu falei, legal. Está dormindo bem? Está treinando? Está se alimentando bem? Você não está fazendo nada bem. Você vai colocar ali, quer dizer, o efeito, que já é um efeito limitado, passa a ser muito menor, porque toda a base, como você fala, não está sendo feita, né? Sabe que eu atendo pacientes que às vezes chegam assim com uma lista gigante de suplementos, gigante. É bom assim, porque obriga a gente a estudar, né? Gigante de suplemento, fala assim, gente, só que aí é aquilo. Mas eu não estou emagrecendo e tal. Faz um mês certinho da alimentação, da dieta, perde peso absurdo. E aí a gente para pensar, óbvio, gente, eu sou super a favor de suplementos, mas é aquilo, ele é a cereja do bolo. É o básico que realmente vai fazer a diferença. E aí você tem que ir numa nutricionista para entender o quanto você precisa, qual você precisa. Exatamente. Né? Isso é fundamental. Olha, para 2024, só não vai melhorar a alimentação quem não te ouviu. De verdade, Jéssica. Foi uma aula. Queria te agradecer. Sabe que te conheço desde a época que a gente fez uma pós em nutrição. Assim, eu sou muito fã da sua abordagem, da maneira como que você passa a informação e simplifica a informação para todo mundo. Então, quem teve a oportunidade de consumir esse conteúdo aqui vai ter um 2024 melhor. Muito obrigado. Obrigada, eu. Bem-Estar em Movimento de hoje vai ficando por aqui. Tenho certeza que você gostou desse programa e você pode compartilhar com quem você quiser, porque esse programa está em todas as plataformas de áudio e inclusive no aplicativo da CBN. O programa de hoje teve a produção da Joana Cafuri, os trabalhos técnicos do Fernando Mazuco e semana que vem a gente está de volta.